Estamos gravando, vamos falar um pouquinho sobre a espiritualidade cristã. Bom, a espiritualidade cristã, ela diferencia-se de outras formas existentes de espiritualidade, inclusive as formas que estão na mídia, em voga na atualidade. E essa espiritualidade cristã, ela possui uma razão básica de ser. E a razão básica de ser é que a sua centralidade, o seu centro gravitacional, ele não é o próprio ser humano. O centro gravitacional da espiritualidade cristã é o próprio Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E mais, nós não podemos chamar de espiritualidade cristã uma espiritualidade que não tem como inspiração primária a experiência cristã. Ou melhor, a experiência da fé em uma pessoa. E que pessoa? Na pessoa de Jesus Cristo. Então, a experiência da espiritualidade cristã é uma experiência cristocêntrica. Ela é centrada em Cristo. Ela é centrada no Deus encarnado. E a tese da nossa ideia da espiritualidade cristã é que ela é um modo de ser expresso a partir de um encontro com Cristo Jesus, de um relacionamento, de um compromisso com a pessoa de Jesus Cristo. Nós, a partir de 3 possibilidades, pensamos a ideia da espiritualidade cristã. Primeiro, a partir da conversão. É impossível viver, experimentar, participar de um relacionamento de espiritualidade cristã sem antes haja acontecido uma conversão verdadeira. Além da conversão, o processo de santificação, um processo que é diário, um processo que é no cotidiano. E, além da conversão e da santificação, um processo de humanização, ou seja, de humanidade. Então, na espiritualidade cristã, nós trabalhamos 3 coisas: a conversão, a santificação e a humanidade. Tem um autor, um teólogo muito fantástico que eu gosto de ler, que é o Alistair McGrath. O Alistair McGrath, ele diz que a palavra espiritualidade, ela vem do termo hebraico ruach, que pode ser traduzido por espírito ou por vento, como todos nós conhecemos. A espiritualidade, ela vem do ruach, ela vem do vento, do espírito, do alento, e ela tem como sinônimo a ideia de ânimo de vida, ou seja, tanto aquele que gera a vida como aquele que sustenta. O espírito é o ruach, aquele que gera a vida, aquele que sustenta a vida, e não há nenhuma possibilidade de espiritualidade cristã sem a participação do Espírito Santo, porque é ele que gera a vida, é ele que sustenta a vida. Então, isso também tem a ver como cada cristão responde à sua fé nas diversas representações cristãs existentes. Ou seja, de acordo com a ideia do Alistair McGrath, existem não uma espiritualidade cristã, mas inúmeras espiritualidades cristãs. Exatamente essa ideia que ele traz dessa leitura da espiritualidade no plural. E eu gosto de pensar a espiritualidade, além das ideias teológicas que o Alistair McGrath fala sobre o espírito como sendo vida, como sendo aquele que sustenta, como sendo ruach. A ideia da espiritualidade como conversão, santificação e humanidade são interessantes, mas eu acredito que nós precisamos pensar uma espiritualidade como sendo uma síntese do modo de ser do cristão guiado pelo Espírito Santo. Esse é o modelo, o resumo daquilo que é, ou daquilo que a gente pensa sobre espiritualidade cristã. Espiritualidade é o modo de ser do cristão guiado pelo Espírito Santo. Então, a espiritualidade cristã, ela se baseia na fé, porque ela, ou através dela, nós acolhemos a palavra de Deus. Então, se não existe espiritualidade cristã sem conversão, sem santificação e sem a humanização, ela só é possível quando o Espírito Santo nos ilumina, guia a nossa vida e a palavra de Deus penetra a nossa alma. Então, a experiência mística, a experiência de devoção, elas fazem parte e auxiliam a nossa espiritualidade, mas elas não são a fonte principal. Por quê? A fonte principal da espiritualidade cristã é Jesus Cristo.
Então, pensar em espiritualidade nesse mundo plural, onde o conceito de espiritualidade está em voga, é interessante nós olharmos a ideia da espiritualidade cristã como um modelo da vida do cristão, que é guiado pelo Espírito Santo e tem a pessoa de Jesus Cristo como prioridade, como fonte principal da sua existência. Então, eu acredito que esse seria um bom resumo de nós pensarmos a ideia da espiritualidade cristã, porque ela é cristocêntrica. Isso significa que, antes de tudo, o centro da vida espiritual do cristão, ele não está mais em mim, nas minhas vontades, nas minhas subjetividades, nos meus interesses, nos meus egoísmos, mas está na própria pessoa de Cristo Jesus. Então, eu queria terminar essa introdução, esse pensamento sobre espiritualidade cristã, citando um livro do Brennan Manning, que é A Implacável Ternura de Jesus. Tem um capítulo que ele fala sobre a vida excêntrica, ou a vida fora do centro, que ele começa dizendo a admissão de que Jesus ele se fez o centro, o núcleo central da vida cristã. Jesus não é apenas o coração do cristianismo, mas ele é o centro da humanidade, nos revela o que significa ser humano. Ser cristão é ser completamente humano. Então, usando a ideia do Brennan Manning, espiritualidade cristã é ser humano, mas ser humano como Cristo foi. Porque apenas olhando os evangelhos, o Novo Testamento, a pessoa de Cristo, a vida de Cristo, a mensagem de Cristo, as experiências místicas de Cristo e a maneira como ele respondia e vivia a sua humanidade, nós podemos ter uma ideia do que é espiritualidade cristã. É ser humano, mas não um ser humano qualquer. Não um ser humano com as minhas próprias vontades e interesses, com a vida centrada naquilo que o Brennan Manning chama de vida excêntrica, ou seja, fora do centro. Pelo contrário, ser espiritual é ser humano, como Cristo foi. Eu acho que isso seria um bom resumo para a gente pensar um pouco a ideia da espiritualidade. O modo de ser do cristão guiado pelo Espírito Santo. E entendendo que a espiritualidade cristã, ela se baseia na fé, pois é por meio dela que nós acolhemos a palavra de Deus, acolhemos o Espírito Santo e acolhemos a pessoa de Cristo. A experiência mística e a devoção fazem parte, auxiliam a nossa espiritualidade, mas elas não são a sua fonte principal. Qual que é a fonte principal da espiritualidade cristã? A fonte principal da espiritualidade cristã é Cristo Jesus. Ele é a imagem perfeita do Pai e o ser humano perfeito.